Alô, Sociedade de Consumo Pop, esse é o Quatro Coisas de Volta e o tema hoje é Maurício de Souza. Vamos falar desse que é um dos mais importantes cartunistas, criadores, empresários do Brasil. Lembrando aqui uma coisa velha, uma coisa ruim, uma coisa nova, uma coisa boa sobre Maurício de Souza, logo depois da vinheta, no Quatro Coisas. Começando então o nosso programa falando de uma coisa boa sobre Maurício de Souza, que começou sua carreira como repórter policial. Ele queria desenhar, mas não achou trabalho em São Paulo como desenhista, então ele foi ser repórter policial, mas ele tinha um macete que agradou muito, porque ele fazia as reportagens e ele mesmo ilustrava as reportagens, devia ser assim, tipo o cara assassino, tal, um assalto, aí ele desenhava como é que era o assalto e tal. Aí o pessoal adorou e logo ele teve a chance de desenhar, de fazer quadrinhos, tirinhas, para o jornal. Ele começou, o primeiro personagem criado pelo Maurício de Souza foi o Bidu, em 58. O Bidu era um cachorro que tinha o seu dono, que era o Franjinha, foram os primeiros personagens, não foi a Mônica, nem a Cebolinha. Cebolinha vinha logo depois, e só em 63 o Maurício de Souza vai criar a Mônica, que vai ser inspirada na filha dele. E depois disso, muitos e muitos outros personagens serão criados por Maurício de Souza, mesmo porque ele não parou de ter filho. E cada filho que ele tinha que criar um personagem, porque a cobrança na família, de vez assim, porra, por que eu não tenho personagem e meu irmão tem? Então, mais ou menos isso. Então, estão centenas de personagens porque o Maurício não para de ter filho. E junto com esses personagens, com esses quadrinhos, as histórias em quadrinhos, também surgiu um universo de produtos, de merchandising. Então, você tem os personagens de Maurício de Souza, da Turma da Mônica, da Turma do Penadinho, da Turma do Astronauta, da Turma do Piteco, da Turma da Rolo, da Tina, do Capeta e do... como é que chama aquele cara que era malvado? Do Nicodemo. Todos esses personagens vão fazer um rio, uma verdadeira avalanche de produtos. Vamos falar de vários deles no nosso programa, como a nossa coisa boa, que é uma das coisas mais inusitadas que eu encontrei de Maurício de Souza, que é um boneco de pelúcia do Penadinho, cara! Olha que foda, o personagem Penadinho é um dos que eu mais gosto. Ele tem essa parada de ser um fantasma, né? De ter a Turma do Penadinho ser toda baseada nos monstros clássicos da Universal. Então tem o Lobisomem, tem o Frankenstein, que eu pessoalmente adoro e eu acho muito maneiro na Turma do Penadinho. E o Penadinho que vem com essa história de brincar com o terror, né? Fazer o terrir, de lidar com os nossos medos infantis de forma cômica, como hoje vem sendo feito pra caramba, com coisas tipo Monster High. Maurício de Souza fazia isso desde a década de 60, com o personagem do Penadinho que você pode ter na sua casa. Olha que coisa sinistra para uma criança ter no quarto, cara, um fantasma. E não é só um fantasma, é uma criança morta, o Penadinho. É tipo você ter um brinquedo, sei lá, um boneco do Seninha na sua casa, cara. Então, é muito legal. E o Penadinho também tem a Alminha, que é a noiva dele, a namorada dele. Também tem em pelúcia e você pode ter uma dupla de fantasmas aterrados juntos, de mão dada. Penadinho que é um personagem obscuro, é praticamente um personagem hipster do Maurício de Souza. Eu não sei se o Penadinho é tão querido, tão conhecido assim, a ponto de ter um boneco. Talvez o que tenha projetado o Penadinho seja os desenhos animados do Penadinho, que foram criados todos em 3D, e também o aplicativo do Penadinho para o iPad, que você pode baixar na Apple Store de graça, e é bem interessante se você tem criança, afilhado, sobrinho, irmão mais novo. Você pode baixar e dar uma olhada, porque você pode desenhar, você pode assistir curtas do Penadinho, você pode conhecer um pouco mais da história, entrevista com o Maurício de Souza. E é um aplicativo bem legal e bem interessante para se ter no seu iPad. Dicas aqui de coisas boas sobre Maurício de Souza e sobre a Turma do Penadinho. Essa criança morta que a gente adora. Coisa boa! Aqui, Quatro Coisas. E continuando a falar de produtos relacionados ao universo Maurício de Souza, vamos lembrar aqui que além de brinquedos, a Turma da Mônica também rendeu desenhos animados. Claro, já tinha a história em quadrinhos, nada mais fácil e simples do que transformar isso em um desenho animado. Não foi tão fácil nem tão simples assim. A gente teve primeiro, no início da década de 80, As Aventuras da Turma da Mônica, seguido por um longa-metragem A Princesa e o Robô. Logo depois, As Novas Aventuras da Turma da Mônica, até chegar nessa fita de VHS que eu vou mostrar para vocês, Mônica e a Sereia do Rio, que apresenta 4 histórias da Turma da Mônica, entre elas a principal, que é a Mônica e o Cebolinha vão pescar e eles acabam encontrando uma sereia, e o Cebolinha tem um delírio de grandeza com a sereia e tal. Ela vai ser Julie de Calolos, dá milhões de entrevistas, ter sucesso nacional. Estrela
fala de cinema, de novela, vai fazer mil propagandas e desfilar no carnaval. Tem outras histórias aqui também, como o Jacaré de Estimação, a Gruta do Diabo, que o Maurício Souza adora colocar céu e inferno nas histórias dele, negócio que a gente ficava meio com medo quando era criança, e o Tocador de Sinos é a quarta história. Essa vídeo aqui que é de 1986, tem a participação da TT Espíndola, que você nem deve se lembrar dela, mas ela estava no auge aqui em 86, ela tinha vencido o Festival dos Festivais na Rede Globo, e ela era uma cantora bem estranha, porque ela vinha lá da vanguarda paulistana, ela chegou a cantar com a banda do Arrigo Barnabé, e ela tinha uma voz muito aguda, e ela faz uns clipes entre um desenho e outro aqui, muito bizarro, cara. E eu acho a mais bizarra de todas a música, que chama Galadriel. Eu não sei se tem uma relação com o Senhor dos Anéis, eu acho que não, mas coloca um pouquinho pra vocês verem o naipe da parada. Chega. Então, tá aqui a dica da Coisa Velha de Maurício de Souza. Depois muitos outros desenhos vão ser feitos, mais bem feitos, como Cine Gibis e até aqueles desenhos em 3D, que eu falei aqui do Penadinho e tal. Mas uma parte da história da Turma da Mônica em animação está aqui. Mônica Sereia do Rio, uma relíquia aqui da Coisa Velha. Essa aqui você encontrava só em locadora de vídeo, que eram umas lojas que alugavam isso aqui para você assistir em casa e depois um dia você devolvia. Mas é claro, vocês que estão aí na nossa locadora Torrent não sabem o que é isso. Mas era uma forma de diversão e de conhecer essas personagens, essas histórias naquela época. Mônica Sereia do Rio, Coisa Velha, 4 coisas. Vamos falar de uma coisa ruim sobre Maurício de Souza. Pesquisamos muito para achar uma coisa ruim. Eu poderia citar aqui que uma coisa horrível, degradante e agressiva para Maurício de Souza foi a criação daquele site Porra Maurício, que pegava trechos das histórias de Maurício de Souza, tirava de contexto e dava uma sacaneada. Eu repudio, eu repilo quem criou esse site, esse descarado, esse desonesto, que tirava essas histórias que estavam na nossa infância, que transforma nessas coisas despudoradas, nessas coisas que não tem nada a ver. Então, se você é autor, criador e editor do Porra Maurício, você é uma coisa ruim que não deveria estar aqui, mas não vamos falar disso não, porque vocês não merecem nem mesmo aparecer nesse programa. Nós vamos falar de outra coisa detestável que está entre os produtos criados por Maurício de Souza, que além de desenhos animados, brinquedos, entrou no ramo dos videogames. Vamos falar de Mônica e o Castelo do Dragão para o Master System. Maurício de Souza quis entrar no ramo dos videogames. No Brasil a gente tinha a Tectoy, que era a empresa que fazia os videogames da Sega, o Master System e o Mega Drive. E eles tiveram a ideia de fazer um videogame da Mônica. Só que fazer um videogame naquela época, sei lá, em 91, era muito caro. A economia não estava para essas coisas, não. Então eles tiveram uma grande ideia. Vamos pegar um outro videogame e trocar o personagem, deixar a história igual. E no lugar do personagem vamos colocar Mônica. Genial, né? Então eles pegaram o Wonder Boy em Monster Land, que era um jogo que já existia, e simplesmente trocaram a personagem e criaram Mônica no Castelo do Dragão, que está aqui. Vamos dar uma jogada para vocês verem como é que era. Tá aqui o nosso Master System, vamos lá. Então você tem um jogo que é idêntico ao Wonder Boy Monster Land, só que você tem no lugar do nosso personagem, que era o Wonder Boy, nós temos aqui a Mônica com seu coelhinho. Lembra que ela segura o coelho como se fosse uma espada, porque é uma espada mesmo. E no lugar de trocar armadura, ela troca vestidos, ela tem seu escudo e tal. Não tem nada que lembre o cenário da Turma da Mônica, não tem nada que lembre os personagens coadjuvantes da Turma da Mônica. Não, a Turma da Mônica está em outro lugar, está em Wonderland. Além desse jogo, Mônica e o Castelo do Dragão, nós tivemos Turma da Mônica e o Resgate, que é em cima de outro jogo, chamava Tom Tom, que esse jogo é até legal, você joga com Cebolinha, joga com o Chico Bento, joga com outros personagens. E tivemos também uma versão para o Mega Drive, que foi feito também em cima de outra história do Wonder Boy Monster World. Mas nós estamos falando aqui de Mônica e o Castelo do Dragão.
e você tem essa aventura. A grande vantagem é que o texto é todo em português na época, nem se sonhava em narração em português e dublagem em português. A gente tendo um texto em português, a maioria dos jogos que a gente jogava, sei lá, no Nintendo, eram em japonês, cara, você não tinha nenhuma pista do que estava acontecendo. Tem um jogo em português até que era bem legal. A tela principal aparece o Capitão Feio. O Capitão Feio, ele criou um dragão e tal, você tem que combater o Capitão Feio. O que acontece no final desse videogame? Você chega no final, derrota o dragão e cadê o Capitão Feio? Você não enfrenta o Capitão Feio, nem aparece. Aparece só um texto falando assim, o Capitão Feio fugiu. Ah, fugiu? Cacete, eu fiquei horas jogando isso aqui pra derrotar a porcaria do Capitão Feio, Maurício. Pelo menos, tira o dragão e desenha o Capitão Feio em cima do dragão, porra! Vamos então para a quarta parte do nosso programa, falando de uma coisa nova. Maurício de Souza, que continua muito produtivo, os estúdios dele estão a 1000, produzindo como nunca. E o Maurício, ele mesmo, só escreve hoje em dia as histórias do Horácio. O Horácio é tipo o surfista prateado do Maurício de Souza, sabe? O surfista prateado é o alter ego do Stan Lee. Tudo que o Stan Lee quer falar de existencial, de filosófico, ele bota na boca do surfista prateado. É igualzinho com o Maurício de Souza, só que com o Horácio. Tudo que o Maurício de Souza pensa da vida, da existência e tal, ele coloca no Horácio e tal, por isso que é o personagem que ele mais gosta e mais se identifica. E é o único que ele trabalha hoje em dia, aos estúdios, um monte de artista que trabalham com ele e cuidam de todos os outros personagens, claro, sob a supervisão final do Maurício. E quando ele fez 50 anos de carreira, teve um lançamento bem legal que está aqui, é o MSP 50 Novos Artistas, onde 50 novos artistas revisitaram e redesenharam, recriaram vários personagens do Maurício de Souza, como por exemplo o Piteco, o Anjinho, o Astronauta, e cada artista com seu estilo, saindo daquele estilo básico de Maurício de Souza, que todo artista que trabalha com ele tem que seguir. Então todos tiveram liberdade aqui de redesenhar e de reinterpretar vários personagens de Maurício de Souza, da Turma da Mônica, Chico Bento, temos aqui até o Capitão Feio, tá aqui o Chaveco, tadinho, aquele loser, né? Existe uma característica do Chaveco, a camisa amarela, né? Todo personagem de camisa amarela, você pode ver, ele é um perdedor. O Chaveco é um perdedor, o Charlie Brown é um perdedor, e a seleção de 82 também, só tem perdedores. Então tá aqui MSP 50 novos artistas, que além de ser bem interessante, é uma ponte entre Maurício de Souza, 50 anos de carreira, com novos artistas, novas ideias. Então é uma união de dois mundos bem legal que você pode conferir aqui nesse livro. MSP 50 novos artistas. Maurício Souza por 50 novos artistas. Dica da coisa nova do 4 Coisas. Ufa, turminha braba, hein, seu? É isso aí, pessoal, esse foi o 4 Coisas sobre Maurício de Souza. Espero que tenham gostado. Falamos aqui de muitas coisas do universo de merchandising de Maurício de Souza, como essa pelúcia macabra do Penadinho, mas ao mesmo tempo muito simpática. Também esse jogo aqui, essa gambiarra aqui que foi feita com a Turma da Mônica. Também desenhos animados antigos, esse aqui em VHS, Mônica Sereia do Rio. E esse livro, MSP, Maurício de Souza por 50 novos artistas, comemorando 50 anos de carreira de Maurício de Souza. Obrigado pela sua audiência. A gente volta semana que vem com mais 4 Coisas da Cultura Pop. Lembrando que nosso site está no ar, www.quatrocoisas.com.br, e também a nossa fanpage, vai lá e dá uma curtida. E a gente volta em breve com mais 4 Coisas da Cultura Pop. Até mais. Tchau.